fadada a Constituição de 23, que não terminou seu trabalho na Assembleia Constituinte, mano militar, o imperador fechou a Assembleia Constituinte no final de 23, mas eu fico sempre estudando e acompanho o direito. Acho que numa outra existência, acho que eu vou ser advogado, se tiver competência para tal. E eu pergunto justamente ao senhor, essa questão que me causa estranheza, quer dizer, não é que eu não acho que as leis não podem ser modificadas, nada disso, elas são produtos do tempo, têm de ser alteradas, mas essa pressa em determinadas circunstâncias que parece que a política impõe ao direito a necessidade de alterar por alguma razão externa ao direito. No caso, um fato político foi os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Eu pergunto ao senhor, que é um especialista na área, não causa estranheza, quer dizer, essa modificação a toque de caixa e a necessidade de construir uma legislação para legislar sobre o passado? Essa resposta, para mim, é muito interessante, como eu comentei. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite aqui, eu sou um grande admirador seu. Poxa, obrigado. E essa primeira entrevista que eu dou depois do processo que eu funcionei, né, que eu dei o parecer, do meu colega da PUC aqui, do professor da Universidade Fluminense, aos espectadores e também. O seu pai, por sinal, estudou lá, né? Estudou lá na Universidade Fluminense, se formou em 1939. Então, a minha resposta, como fui convidado pelos 3 escritórios de advocacia que defendem o ex-presidente, no meu estudo tecnicamente jurídico, estritamente jurídico, obviamente, sem nenhum cunho político, eu cheguei à conclusão que não havia tipicidade penal ali, ou seja, não havia crime. Em todo o estudo que eu fiz, com legislações estrangeiras, o direito nacional, história do direito nacional, por vários motivos que estão lá no parecer que é publicado, né? É livre a visão do parecer. Então, quer dizer, eu fui convidado com muita honra para vir aqui falar de dosimetria de algo que, na minha opinião, não deveria ter, porque não teve crime ali, na minha opinião. Então, mas no meu ponto de vista, só o legislativo tem poder de legislar. Um Estado democrático de direito. O Poder Judiciário não tem, não é? Principalmente em questões de natureza penal. Então, eu vejo, assim, com todo respeito, opiniões diferentes, uma certa simpatia nesse projeto de lei para pacificar a sociedade, que acho que as penas foram muito elevadas, penas para pessoas, senhoras e senhores que faziam parte daquela multidão, né, que não poderia ter uma liderança externa, porque todos os estudos são voltados para dizer que qualquer incentivo, qualquer liderança sobre a multidão não pode existir, a não ser que seja por membros da própria multidão, no seio da multidão, porque dentro da multidão o indivíduo perde consciência das coisas e tudo, não tem e jamais teria comportamentos daquele tipo se estivesse sozinho, individualmente. Então, mas respondendo à sua pergunta, eu vejo por isso uma simpatia, principalmente em redução das penas daqueles que praticaram em multidão. E ali, quando se refere à liderança, no meu ponto de vista, só pode ser liderança dentro da multidão. Porque todos os juristas, Scipio, Selig, Freud, todos os psicanalistas, todo mundo no Brasil, juristas estrangeiros, dizem que para uma multidão não pode haver incitação externa. Tudo se forma no seio da multidão. É como se fosse uma pólvora seca que alguém lá de dentro risca um fósforo. E a multidão vai feito o efeito manada. Não é nesse sentido. Mas respondendo, então eu vejo com simpatia essa questão envolvendo o concurso perfeito próprio de normas. Quer dizer, só a pena de um crime exacerbado, crime mais grave, de 1/6 até metade, o que cuida do concurso formal. Vejo com simpatia também a questão da diminuição da pena para aqueles que praticam em multidão. Isso não foi pensado. Então, no meu ponto de vista, a diminuição das penas eu vejo como uma forma de pacificar o país, porque, na minha opinião, essas penas para aquelas pessoas, senhoras, senhores, idosos que estavam lá, no meu ponto de vista, não foi uma questão do parecer, jamais conseguiriam tomar o poder da República sem uma arma,
sem o apoio das Forças Armadas. Poderiam responder por dano ao patrimônio público, isso sim, pelo vandalismo, pelo que eles fizeram, só. Então eu vejo, no momento, não vejo uma outra solução, porque essas pessoas vão cumprir pena de 20 anos, isso não, uma pena maior que um latrocínio. Uma pessoa que passou um batom no monumento, não consigo entender isso. Isso eu acho que, não sou historiador, mas eu acho que a história vai corrigir. Vou passar para o professor Gustavo Sampaio. Me lembrei de um título, A História Me Absolverá, é do Fidel Castro, que fez a sua própria defesa do assalto ao quartel Moncada, fracassado lá em Cuba nos anos 50. E a história posterior são outros 500. Não vamos entrar na história posterior.